Boa noite a todos. Mais uma vez, gostaria de estender as mais cordiais boas-vindas a cada um de vocês que decidiram estar conosco e também aqueles que ouvirão essa mensagem ou assistirão ao DVD. Nós iniciamos no último sábado a série Recomeços. E através dessa série nós juntos estamos buscando melhor compreender o significado, a importância e o poder da fé na nossa existência. E sem dúvida alguma, nós precisamos de muita fé e esperança ao nós observarmos tudo o que está acontecendo ao nosso redor nesse início de 2009. Para muitos, hoje, a sensação é parecida com a experiência de 155 pessoas que na última quinta-feira, 2 dias atrás, sentiram na pele o fim se aproximar de uma maneira rápida e de uma maneira trágica. Aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir as notícias ou ver na TV, souberam do que aconteceu com o voo 1549 da US Airways, que coincidentemente era uma mesma aeronave como aquela que teve acidente aqui em São Paulo, da TAM Airbus A320, que após a decolagem sem dificuldades ali do aeroporto LaGuardia em Nova York, os passageiros ouviram um tremendo estrondo, me parece que uma, se não as duas turbinas explodiram e pararam de funcionar imediatamente. E o que aconteceu? No momento em que o avião pegava altitude, ele foi de encontro a um grupo de aves, alguns dizem que eram gansos, e um ou mais desses pássaros foram sugados pela turbina, fazendo com que ela parasse de funcionar. E nesse momento, o piloto da aeronave, o comandante Chesley Sullenberger, e o chamam de Sully, ele, de maneira fenomenal, aterrissou aquela aeronave nas águas frígidas, congeladas ali, geladas do rio Hudson, em Nova York. Dizem as pessoas que não fosse a atitude calma, metódica e profissional de Sully, segundo a testemunha de todos os passageiros, o final dessa história poderia ser bem diferente. Inclusive, depois eu soube que, através dos noticiários, que após a evacuação da aeronave, por 2 vezes ele entrou ainda no avião, submerso parte dele, e caminhou de ponta a ponta para se certificar que ninguém estava dentro do aparelho, dentro do avião. Todos os passageiros e tripulantes estão sãos e salvos em boas circunstâncias. E tudo isso pela atitude e ação adequada de uma pessoa. De uma pessoa. Quando nós falamos de atitude, seria, quem sabe, prudente a nós pararmos e pensar: qual é a minha e a tua atitude que hoje nós temos quando nós confrontamos situações inesperadas, situações que nós não esperamos na nossa vida? Todos nós temos momentos como estes, situações que não esperamos. Não tenha dúvida, queridos, que os gansos, os problemas e dificuldades da vida humana sempre estão voando por aí, prontos para serem sugados pela turbina do nosso avião. E a principal questão é simples: quem é o piloto da sua aeronave? Como agir em situações que nós somos absolutamente incapazes de fazer qualquer coisa? No Novo Testamento, mais precisamente na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no 3º capítulo, nós encontramos a seguinte afirmação: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Isso, queridos, é o que Deus pode fazer na sua vida, se você permitir, se você o buscar. Mas o que eu e você precisamos fazer para que isso ocorra?
seja uma realidade na nossa existência. Qual é a chave do poder de Deus para nós? Ouçam só o que o próprio Jesus Cristo nos diz: que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. Senhoras e senhores, a chave para o poder de Deus em nossa vida é fé. Deus está basicamente dizendo o seguinte aqui: você receberá aquilo que você espera receber. Nós podemos chamar isso como a lei da expectativa. Nós recebemos aquilo que esperamos em fé receber de Deus. Só que isso depende, queridos, e muito da nossa atitude primariamente com o nosso Criador, com Deus. E da nossa atitude para com a vida diária. Nossos relacionamentos. Nosso círculo de amizades. Aqueles que estão ao nosso redor. Afinal, nós podemos encarar nosso dia a dia de duas maneiras. Ou nós vivemos por nós mesmos, o que eventualmente nos levará a sentir solidão e medo, mais cedo ou mais tarde. Ou nós podemos viver pela fé, através da qual, mesmo diante de situações de solidão ou medo, nós sentiremos esperança e conforto. Essas são basicamente as duas maneiras que nós podemos viver. As duas escolhas que nós podemos fazer. Ou nós vivemos por nós mesmos, ou nós vivemos por fé. Qual o resultado dessa escolha? Ou pessimismo, para alguns, ou otimismo, para outros. Dessa maneira, buscando enfrentar a vida diária. No Antigo Testamento, nós encontramos a experiência e a vida de Jó. Um homem que, sem dúvida alguma, teve seus dias de grande pessimismo. E ouçam só as palavras que ele mesmo pronunciou: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Você conhece pessoas assim, hein? Vocês já passaram por situações como essa? Significa que você tem um foco, você mantém a sua mente e seu coração naquilo que você não quer, ao invés de colocar suas energias naquilo que você precisa. E o que acontece nessas situações? Nós nos tornamos vítimas das nossas próprias circunstâncias. Eu não vou conseguir. Não vai mesmo. Eu sabia que não ia dar certo. Adivinham? Pessimismo. Existem pessoas que são dominadas pelo pessimismo. Veem tudo com os olhos negativos. Por outro lado, mesmo diante de situações de dificuldade, existem pessoas que conseguem viver com otimismo. E nós encontramos alguns exemplos na própria Bíblia. E um desses exemplos foi a experiência de Paulo. E ele escreve o seguinte no livro de Filipenses: eu vivo, ouçam bem, eu vivo em ansiosa expectativa e esperança. Enquanto estou passando por todas essas provações aqui. Expectativa e esperança em meio à provação. Vocês sabem que tipo de provação que Paulo aqui está se referindo? O final do mesmo verso nos mostra de forma clara. Ele diz o seguinte: quer eu viva, quer precise morrer. Expectativa e esperança. Quer eu viva, quer eu venha morrer. Queridos, Paulo não vivia em ansiosa expectativa para saber como é que os seus investimentos iam. Muito menos ele vivia assim, se preocupando como é que seria sua aposentadoria. Não. Mesmo em meio a provações, ele vivia com esperança. Provações do ponto de vista entre vida e morte. Ele esperava sempre o melhor de sua vida por uma simples razão. Paulo confiava em Deus. E essa é a diferença. Senhoras e senhores, independentemente das circunstâncias que cercavam Paulo, ele confiava em Deus. Ele esperava sempre o melhor da sua vida por causa da sua fé. E nós? E você? É importante às vezes nós pararmos e pensarmos nisso. O que você espera de Deus na sua vida? Hein? Ou melhor, como manter o nosso otimismo mesmo diante de momentos difíceis? Quantos de nós não estamos passando por momentos difíceis agora? Como ser otimista mesmo diante da dificuldade? Do ponto de vista espiritual, como nós podemos esperar sempre
pelo melhor. Alguns passos são fundamentais para que isso se torne uma realidade na nossa vida. Eu gostaria de mencionar alguns deles a vocês nessa noite. O primeiro deles é o seguinte: ao esperar pelo melhor, comece cada dia com Deus. Queridos, nós somos criaturas que dependem de relacionamentos. Portanto, nada melhor do que começar nosso dia pela fé com o nosso Criador. Os estudos, alguns deles apontam para o fato de que nossos primeiros 10 minutos do nosso dia determinam o tom das horas que se seguem. Como você começa o seu dia, prepara o caminho para os momentos seguintes. Mas vamos aqui ser bem sinceros, né? Quem de vocês aqui admite que sempre acorda azedo, de mal com a vida? Posso ver as mãos aqui? Alguns corajosos aqui, parabéns pela coragem de vocês. Quem daqui não acorda o esposo ou a esposa com medo do jeito que ele acorda? Não precisa levantar a mão, por favor. Tá? Se você precisar, nós temos assistência psicológica gratuita, a saída para você. Faz muita diferença, queridos, na nossa vida, a maneira pela qual nós começamos o nosso dia. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse verso que se encontra no livro dos Salmos. Davi escreveu o seguinte: de manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero tua resposta. O que Davi está dizendo aqui mais ou menos é o seguinte: eu começo o meu dia com fé, buscando a presença de Deus. Para vocês que começam um dia de maneira pessimista, ouçam com atenção o que eu vou dizer. Não comece o seu dia vendo notícia de TV ou escutando rádio. Comece o seu dia vendo notícias boas, notícias que se encontram na palavra de Deus. E aqui outra sugestão: nós temos no nosso website, logo na página inicial, novasemente.org, uma seção que chama-se Semente do Dia. Todos os dias temos uma mensagem espiritual, atual, relevante a vocês. Leia a semente do dia, medite na mesma, passe tempo com Deus em oração, comece o seu dia dessa forma. E além disso, outra sugestão é afirmar de forma verbal a nossa fé a cada manhã. Essa é uma ótima maneira de desenvolvê-la, e uma das formas é recitar alguns versos bíblicos. E um deles é o seguinte, Salmo 143, 8, que diz: faze-me ouvir o teu constante amor pela manhã, pois eu confio em ti. Vamos repetir juntos? Faze-me ouvir teu constante amor pela manhã, pois em ti confio. Vamos mais uma vez? Faze-me, pois em ti confio. Um desafio a vocês, nos próximos 7 dias, de hoje até o próximo sábado, que ao acordar, nós possamos repetir esse texto em voz alta. Salmo 143, 8. Anote aí algum papelzinho e leia em casa e recite. Você aceita o desafio? Vamos sentar? Sábado que vem eu pergunto para vocês como foi. Comece o seu dia com Deus. Levante da cama com entusiasmo. Deixe para o lado os pensamentos e atitudes que podem causar desânimo, que atrapalham sua mente. Inicie suas atividades diárias, queridos, com fé. Continue no seu coração. Segundo passo, além de começar cada dia com Deus, busque aquilo que é bom em cada situação. Na realidade, queridos, seria até utópico pensar que tudo que nós vemos e tudo que nós vivemos ao nosso redor é bom. Existem coisas desagradáveis que acontecem a nós. Eu vou até fazer uma pausa aqui para mencionar algo que há muitos anos não via. É um amigo meu. Estudamos juntos. Ele também é pastor. Trabalhou sempre na região sul do país. E hoje ele veio à Nova Semente para conhecer e também para que pudéssemos conversar um pouquinho. Eu fiquei feliz. Ele estava na primeira sessão, sentado mais ou menos ali. E de repente eu comecei a falar, ele levantou e saiu. Eu falei, puxa vida, nem comecei a falar, que ele nem vai me escutar para me criticar no final, né? Mas depois eu soube, roubaram o carro dele. Não o carro, quebraram o vidro, levaram carteira, documentos, um computador. Uma situação
triste e desagradável que aconteceu, que nos leva a pensar realmente que vivemos num mundo repleto de maldade e coisas más acontecem. E aqui eu faço até um apelo a vocês: se puderem, não deixem o carro na rua. Usem nosso estacionamento. Já avisamos isso no passado e é importante você ter isso em mente. Queridos, nós não vivemos em um mundo bom. Mas nós precisamos aprender a buscar aquilo que possa ser bom em toda e qualquer situação. E uma das mais belas afirmações da palavra de Deus se encontra no Novo Testamento. E Paulo escreveu o seguinte: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E preste muita atenção na parte que diz: Deus age em todas as coisas. Todas as coisas. Para o bem daqueles que amam. Daqueles que o amam. Deus, meus queridos, Ele é especialista em tirar algo de bom, mesmo quando existe o mal. O que isso significa? Significa que você pode ser realista e otimista ao mesmo tempo. Significa que você não precisa fingir que você está vivendo no país das maravilhas. Significa aquilo que você realmente precisa. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar num escritório de terapia, na psicologia ou em qualquer livro de autoajuda. Independentemente de encontrar certo alívio e conforto nessas práticas que fazem bem a nós como seres humanos. O grande problema, queridos, é a partir do momento que começa-se a definir fé de maneira diferente daquilo que a palavra de Deus afirma ser. Fé, meus queridos amigos, é viver uma experiência real com Deus. Experiência que Ele nos proporciona conforto e segurança mesmo em meio à tribulação. Fé que nos permite ver o que há de bom em cada situação. A história nos diz que Thomas Edison, um grande descobridor, cientista, aos 65 anos de idade, passou por um momento desagradável em sua vida. Ele perdeu tudo o que possuía no seu laboratório, no seu escritório, por causa de um incêndio. E o problema é que, além de Thomas Edison ter perdido todos os equipamentos, as suas criações, suas invenções, ele perdeu todas as notas das suas experiências. Tudo se queimou. No outro dia, diz a história que, ao ele ir ao seu escritório, seu laboratório, ele disse o seguinte: existe algo de bom mesmo em meio a um desastre. Todos os meus erros se queimaram. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de recomeçar do zero. Recomeçar. Recomeçar, queridos, do zero é uma oportunidade extraordinária, se nós soubermos aproveitá-la. Só que para isso nós precisamos reconhecer o que há de bom em cada situação. Eu gostaria nesse momento de convidar uma amiga, membro de nossa comunidade, uma pessoa que pouco a pouco muitos de nós aprendemos a amar pelo carinho que ela tem, principalmente pela paixão que ela tem por Jesus Cristo. Giseli, por favor, vem aqui à frente. Nós queremos escutar um pouquinho da sua história. Giseli, por favor. Giseli é responsável pelo um dos ministérios aqui da Nova Semente, o Ministério de Oração. Eu não sei se vocês sabem, mas sempre quando nós estamos aqui reunidos, nesse momento, existe um grupo de pessoas que sempre está orando, numa sala ali em cima. E eles ficam durante todo o programa orando por vocês, orando por mim, a pessoa que está aqui à frente. E todo esse trabalho é liderado pela Giseli, e nós somos muito gratos a ela por isso, porque é importante orarmos. Mas Giseli, esse não é o assunto, eu quero que você conte para nós. Eu já sei da história, mas nos conte qual foi a experiência que você teve em 2008 que de forma profunda marcou tua vida.
Boa noite. Eu esqueci de dar boa noite no primeiro. Lembrou agora, que bom. Meio que eu estou nervosa. Eu fico sempre nos bastidores, né? Bem, 2008, eu sou consultora, trabalho desde 2005 com bênçãos de Deus, né? Porque eu sempre tive um trabalho com carteira assinada e tudo, e de 2005 para cá, Deus tem me dado a experiência de viver cada dia conforme as bênçãos dele, com bênçãos dele. E o ano passado, eu recebi uma proposta de trabalho na empresa que eu prestava consultoria. Era um contrato que eu tinha já garantido até abril desse ano, eu já estava há 1 ano e meio fazendo trabalho lá. E durante o período antes do convite, eu entendi que eles iriam me fazer esse convite. Então, eu fiquei observando todos os sinais. Você percebeu que estava se aproximando, né? Eu ficava assim, observando, as pessoas falavam as frases pela metade, e era um trabalho diretamente assessorando o presidente da empresa, uma grande empresa de São Paulo. E eu já fazia esse trabalho como consultora, mas seria um trabalho, né, fixo, e eu já pensava assim, Deus já está respondendo as minhas orações, sem perguntar antes para Ele, né? Daí eu falava assim, eu quero ficar em São Paulo, porque eu me adaptei, eu sou de Belo Horizonte, mas só que eu já sou paulista, né? Aprendeu o dialeto da cidade, né? Já aprendi tudo, já falo já falo um monte de coisas daqui. Então, né? Direitinho, né? Você aprendeu a falar, né? Tá bem. Isso é bom. Mas aí eu já achei que era a resposta de Deus e falei, que bom, né? Mas eu não perguntei para ele antes, né, pastor? Então, enfim, quando veio o convite... Você só estava comunicando, né? Obrigado, Senhor. Assim, eu orei mais ou menos, sabe? Quando você vai fazendo a coisa, assim, vai percebendo que vai acontecer alguma coisa, mas falei, Senhor, faz a sua vontade. Mas assim, eu já tinha falado para Deus que a vontade que eu queria era ficar, né? Exatamente para não ficar viajando tanto, ficar mais quietinha no lugar, fazer o trabalho, né, aqui na Nova Semente, dedicar mais. E isso tudo era desculpa, né, na verdade, porque eu entendi que foi um momento que eu tive muita vaidade, assim, porque era uma posição muito desejada pelas pessoas. E imagina eu, né, uma mineirinha lá, não sei de onde, aqui em São Paulo e tudo. Então, eu me senti assim, muito valorizada, além do que eu deveria. E quando veio o convite, foi numa sexta-feira, às 5h, eles me deram o prazo até segunda-feira, 8h para dar a resposta. Como também, assim, eles já entendiam que eu iria responder sim. E, lógico, pelos sinais também que eu devo ter dado. E aí eu passei o final de semana fazendo pergunta para as pessoas, né? O que você acha? O que você acha? Mas fazia aquela pergunta já induzindo a resposta, né? E foi interessante pensar nisso depois. A música fala, né? A gente entender além do que passou. Porque realmente foi duro, porque após 40, eu comecei a trabalhar, fui contratada sem falar sim, assim, completamente. Eu precisava negociar uma questão importante para mim. E eles passaram por cima disso e falaram, a gente resolve depois, e me contrataram. E eu fiquei 1 semana tentando negociar com o presidente o que eu precisava, e ele não me recebeu, e passou 45 dias, só falou comigo 2 vezes. E durante 45 dias foram terríveis. Eu trabalhava de 8 às 10 da noite, não pelo horário, porque eu sei que eu sou workaholic. Eu estou tentando melhorar, estou tentando evitar ser, mas descobri que eu sou muito. E isso é terrível para quem é cristão, porque a gente coloca o trabalho em primeiro lugar. Quando você viu, você estava num turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, não? Exatamente. E os meus compromissos que eu tinha assumido antes com o ministério, nós nos reunimos às segundas-feiras à noite, eu sempre chegava atrasada, 10h da noite, 10h30 da noite, e o nosso compromisso era muito mais cedo do que isso, e eu vi que eu fiz tudo errado. E quando passaram 45 dias, eu fui demitida. Fui demitida por telefone. O presidente falou com a gerente de RH, que me chamou. Ele falou com ela por telefone, ele estava de férias, e disse que não daria certo. Eu já tinha trabalhado 1 ano e 6 meses com ele, diretamente, mas, enfim, em 45 dias, ele viu que não daria certo. Aí, quando ele te contrata, você vê ele 2 vezes, ele te manda embora. Foi isso que aconteceu. E, assim, humanamente falando, foi terrível, porque ninguém entendia nada. Ninguém. E, assim, eu queria ressaltar... Bom, já falo do que eu aprendi. Pode, fala. O que você aprendeu dessa experiência toda? Qual foi o ponto principal que você percebeu
E, acima de tudo, como esse fator, de certa forma, teve influência na sua fé? Então, eu fiz a... Então, né, pastor? Eu fiz a pergunta para as pessoas, o que elas achavam, se eu devia aceitar ou não essa proposta. Mas eu esqueci de perguntar para Deus. Eu perguntei, mas eu não perguntei assim. Eu já perguntei dando a resposta para ele, né? Então tá, né? Tipo, nem esperei, né? É isso mesmo que eu vou fazer. E eu descobri que a gente não tem que perguntar para as pessoas, a gente tem que perguntar para Deus. E Deus dá as respostas, porque Ele me mostrou que não seria coisa boa, pelos sinais todos que eu vi, mas eu insisti achando que aquilo era o que seria melhor para mim. Então, eu tomei a decisão, eu fiz a escolha naquele momento de seguir o que o meu coração estava me enganando e que era para fazer. Mas Gisele, com certeza essa experiência foi algo que trouxe alguns aspectos negativos a você, como ser humano, como pessoa. De lá para cá, além de você ter aprendido a perguntar para ele em primeiro lugar, dessa situação negativa, o que de bom você tem visto? O que você tem sentido, desde quando isso aconteceu até hoje? Primeiro que eu sou queridinho de Deus, né? Porque desde então, eu fui demitida dia 16 de julho, e todos os meses, antes do dia 16, é interessante porque essa data ficará eternamente gravada, porque antes do dia 16 sempre eu tenho trabalho. Já era uma experiência que eu estava vivendo, e eu sempre tenho trabalho. Todas as minhas despesas que não são baixas, eu tenho um custo fixo alto aqui em São Paulo, eu pensava em voltar para Belo Horizonte e ficar com a minha família me chamou muitas vezes. Eu não estou chorando, não é porque eu estou triste, mas é porque é muito emocionante você ver que Deus cuida de você. Mês após mês. Isso. E assim, são muitas bênçãos. Eu não tenho como detalhar tudo agora, porque é pouco tempo, mas assim, você tem um trabalho que cobre as suas despesas de aluguel, de gasolina, de alimentação, e quando você faz a conta, pronto, passou, e aí você mais um mês. Então, eu aprendi assim, viver cada mês. Eu estou aprendendo assim que eu pensava que eu não gostaria de viver a experiência de Jó. Eu li a Bíblia pensando, nossa, como os israelitas eram assim infiéis a Deus, ou eram assim pessoas distantes de Deus, porque Deus falava, vai nessa direção, e eles iam na outra direção. Eles ouviam o que Deus falava, tinham todos os sinais, os profetas falavam, e eles iam na outra direção. Eu fiz a mesma coisa que o povo de Israel. Eu vi todos os sinais, eu fui na outra direção contrária do que ele me falou. E Deus pôs um retorno para você. E ele falou para mim assim, olha, eu sinto muito, mas não é aqui que você tem que ficar. E depois que passou, quando essa música completa fala isso, você vê além do que passou. Então, assim, é real. Hoje eu vejo assim, Deus cuida muito de mim. Eu tive muitas bênçãos agora no início do ano. No final de novembro, o senhor sabe, eu falei para Deus assim, eu vou embora. Dia 31 de novembro é o último dia que eu fico em São Paulo, desculpa. E aí eu falei com poucas pessoas da Nova Semente, para ninguém se surpreender com a minha ausência, nem falei para o senhor. Mas só que no dia seguinte que eu falei isso, eu orei a Deus e falei, Senhor, faça a sua vontade, que eu já cansei de fazer a minha. Que dá tudo errado, né? Mas aí, quando eu falei isso, no dia seguinte Deus me deu uma resposta. E no outro dia outra resposta, e no outro dia outra resposta. Então, na mesma semana, que foi a última semana de novembro, que era meu deadline em São Paulo, porque eu já tinha meus recursos investidos em outras coisas, eu não tinha como ficar e não queria ficar em dívida com nada. Deus abre uma porta. Ele abriu você. Diversas portas. Várias portas. E assim, quando foi em novembro que eu percebi que realmente Deus queria que eu ficasse enquanto Ele quiser. Então, eu estou em São Paulo, enquanto Deus quiser, eu estou fazendo um trabalho e eu não estou preocupada assim, o que vai acontecer amanhã, porque eu sei que é o melhor que vai acontecer para mim. Então, o que eu diria para as pessoas, assim, nós temos muitos amigos queridos. Deus me deu amigos em São Paulo que me adotaram como família. E até isso Deus cuidou de mim. Não é só com trabalho. Né? Então, assim, eu
eu vejo assim, nossos amigos nos dão bons conselhos. Quem tem amigo tem um tesouro. Mas quando a gente precisa tomar uma decisão importante, que vai mudar a sua vida, que pode vir ao encontro ou não dos seus desejos e até às vezes contrário aos seus princípios, a gente tem que perguntar para Deus primeiro, porque só Ele que conhece as circunstâncias, todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida. Os nossos amigos não conhecem, eles conhecem parte, mas você sabe. Quando Deus me tirou, eu amo as pessoas com quem eu trabalhei, quero bem a eles, mas quando Deus me tirou essa oportunidade, eu vi. Ninguém entendeu, mas eu entendi que Ele fez o que Ele queria e não o que eu queria. E hoje eu estou nas mãos dele. Esse é um e fruto, eu agradeço. Sem dúvida alguma, de uma experiência com Deus. Aqui diante de vocês, a fé vivida por uma pessoa que tomou a decisão de escolher seguir a vontade é do Senhor. Obrigado, querida. Que Deus te abençoe. Queridos, buscar aquilo que existe de bom em cada situação é uma escolha. E é uma escolha que envolve uma atitude que só você pode tomar. Ver o que é bom, mesmo em situações desagradáveis. Um terceiro passo, para que possamos aprender a esperar sempre pelo melhor, com fé. Coloque seus problemas nas mãos de Deus. A preocupação começa quando nós assumimos responsabilidades que Deus não deseja e nunca planejou que nós tenhamos. Quando nós começamos a agir como se nós fôssemos Deus, nós estamos no caminho certo para a decepção. Mas o que fazer quando a situação se torna impossível? Ouça só o que Paulo diz da sua própria experiência. Fomos realmente esmagados e oprimidos. E tivemos medo de não conseguir sobreviver. E percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus. E Ele nos ajudou, e esperamos que Ele faça assim sempre. Coloque seus problemas nas mãos de Deus. Queridos, quando tudo parece fugir do controle, quando tudo parece que não tem mais significado, entregue a Deus. Quando tudo mais falha, Ele não falhará. Em uma das mais conhecidas passagens bíblicas do livro dos Salmos, nós encontramos a extraordinária promessa, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas afinal, o que significa entregar nosso caminho a Deus? O que nós precisamos realmente fazer? Queridos, essa nada mais é do que uma experiência de dependência, de uma dependência plena e total no propósito e direção que Deus tem à nossa vida. Quando nós fazemos nossa parte. E qual é a nossa parte? A entrega. Deus certamente cumprirá a dele, que é fazer tudo aquilo que nós precisamos para sermos aquilo que Ele sempre sonhou que nós fôssemos. Coloque seus problemas nas mãos de Deus. Próximo passo: elimine palavras e atitudes negativas. Se por acaso já se pegou numa situação que nada mais é aquilo que você continuamente diz a respeito de você mesmo, palavras negativas como reclamação, crítica, expressões de mau humor. Todas essas atitudes e palavras, queridos, apenas pioram circunstâncias. Mas afinal, o que as nossas palavras têm a ver com a nossa atitude? Simples. E quem esclarece isso a nós é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado. Cristo disse certa vez: a boca fala do que está cheio o coração. E todos nós sabemos que você pode até ficar doente por causa das suas palavras. Aquele que vive dizendo que está doente, é assim mesmo que ele fica.
Você por acaso conhece alguém que vive reclamando de dor nas costas, dor no pescoço, dor no joelho, dor nos rins? Sempre a doença dele é maior que a doença de qualquer pessoa. Sempre a dor dele é maior do que a dor de qualquer pessoa. Negativismo, sempre dizendo palavras negativas. Queridos, a Bíblia tem diversos conselhos para que nós possamos evitá-las. No livro de Efésios nós encontramos o seguinte: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir aquilo que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Vocês ouviram? A Bíblia diz: usem apenas palavras boas. Interessante isso, não? Apenas palavras boas. Portanto, nós devemos eliminar do nosso vocabulário tudo aquilo que é negativo. Mas por que Deus se preocupa tanto com nossas palavras? Porque através das nossas palavras nós demonstramos que estamos esperando pelo melhor. Porque através das nossas palavras nós demonstramos nossa fé. Porque através das nossas palavras nós demonstramos se confiamos ou não em Deus. E aqui, meus queridos, não estou falando sobre o poder do pensamento positivo, das palavras boas que alguns ficam repetindo a si mesmos dia após dia. Eu estou dizendo daquilo que nós temos no nosso coração, do fruto do nosso relacionamento com Deus, do nosso caráter, daquilo que comanda a nossa vida. Tiago bem coloca em seu livro: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Você concorda com esse texto, né? Você pode destruir por causa da sua língua. Você pode destruir pessoas por causa das suas palavras. Você nunca vai dar em nada mesmo. Nada vai mudar na tua vida. Você não presta. Palavras que destroem. Queridos, nós precisamos aprender a eliminar palavras negativas. Precisamos mudar nossa atitude. Viver com otimismo mesmo em situações desfavoráveis. Busque expressar-se com otimismo através da sua fé. E o próximo passo, de certa forma, anda de mãos dadas com esse. Porque não falar ou não agir de maneira negativa tem muito a ver com as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, cerque-se de pessoas positivas. Geralmente nós falamos coisas negativas quando nós ficamos perto de pessoas que apreciam esse tipo de atitude. Portanto, nós precisamos escolher com sabedoria aqueles que estão ao nosso redor. Em momentos de dificuldade, faz toda a diferença do mundo quem está perto de você. Se são pessoas que lhe causam esperança, ânimo, ou pessoas que te fazem ficar mais desesperado ainda, ou desesperada. Estar perto de pessoas erradas pode, sem dúvida alguma, causar e trazer prejuízos sérios na nossa vida espiritual. E é por essa razão que a palavra de Deus também afirma: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E o conselho que Deus dá no Novo Testamento é o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. Em outras palavras, se você deseja voar como as águias, você não pode viver cercado de galinhas. E isso é sério. Como eu sempre gosto de dizer, quem tem ouvidos ouça. Se você quer aprender a voar como águia, não gaste o seu tempo cercado por galinhas. Isso significa que agora eu vou excluir da minha vida toda e qualquer pessoa que, quem sabe, não pensa ou não vive como eu vivo? Não, não. Deus coloca essas pessoas na nossa vida para que nós possamos ajudá-las, para que nós possamos orientá-las, para que nós possamos ser um auxílio a elas, não o contrário. E aqui, meus queridos, o velho ditado
Fala com eloquência. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Como humanos, nós somos fortemente influenciados pelo meio, pelos nossos relacionamentos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Tanto o otimismo como o pessimismo, eles são contagiantes. E por sinal, esse é um dos fatores que influencia a economia, por incrível que pareça, de qualquer país. A expectativa das pessoas. Quando nós começamos a ouvir que as coisas vão mal, a gente se retrai à nossa expectativa. Quando as pessoas ouvem que as coisas vão de mal a pior, o que acontece? Vão mesmo. Mas quando nós conseguimos, ou começamos a ouvir, acho que as coisas estão melhorando, assim também acontece. A expectativa das pessoas. Portanto, procure estar ao lado de pessoas positivas, pois más companhias causam situações negativas e muitas vezes, queridos, extremamente dolorosas. E finalmente, o último passo é a nossa espera pelo melhor em fé. Lembre-se da bendita esperança. Olhe para o futuro. Quando você se sente desencorajado, levado pelo pessimismo, olhe para frente. Olhe para o futuro. A Bíblia chama esse momento de bendita esperança. E esse texto está em Tiago. E ele afirma o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança. E quem sabe alguns de vocês pela primeira vez ouviram esse termo. O que significa isso, pastor? Tiago mesmo responde. Qual é a bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A bendita esperança, queridos, é o momento em que a história humana deixará de ser o que hoje é. O momento em que o próprio Jesus Cristo cumprirá a sua grande e maravilhosa promessa. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se nós tivermos fé, sem dúvida alguma, essa será a nossa, a minha e a sua maior e bendita esperança. Queridos, o capítulo final da história humana ainda não foi escrito. Essa vida não é o fim. Deus está preparando um lugar especial para cada um de nós. E Jesus prometeu voltar, e Ele cumprirá a sua promessa. E é por essa razão que nós somos conhecidos e chamados de adventistas. Porque nós cremos no advento de Jesus, na segunda vinda de Cristo a este mundo. E essa certeza, queridos, nos traz esperança ao coração. Porque nós aguardamos viver em um mundo diferente. Um lugar que, segundo a Bíblia, Deus, o próprio Deus, nos enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não existirá e haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lembre-se, mesmo que você esteja hoje vivendo ao meio de incertezas, problemas, dor, desilusão, se você estiver vivendo com aquilo que Deus deseja a sua vida, Ele o recompensará. E você pode estar certo disso, querido. Minha querida amiga, você pode estar certa disso. E essa, sem dúvida alguma, é a grande razão de termos esperança em nosso coração. Quando nós olhamos com fé para o futuro, nós chegaremos ao ponto que nós diremos: como eu pude viver deprimido, triste, desamparado, sabendo o que ainda vem? Por que eu não servi mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não li mais da palavra de Deus? Por que eu não doei mais? Por que eu não amei mais? Por que eu não vivi mais como Deus sempre desejou de mim? Queridos, o último capítulo ainda não foi escrito. E a despeito de toda a dor e sofrimento que ainda passamos nesse mundo, não temos razões para desanimar se nós mantivermos nossos olhos na bendita esperança. Pois, sem dúvida alguma, o melhor ainda está por vir. Aquela senhora recebe como um susto aquela notícia. Seu médico diz a ela que ela vivia agora com uma doença terminal e incurável. Doutor, quanto tempo de vida? 3 meses.
Ela era uma mulher cristã, uma mulher temente a Deus. Não se desesperou com aquela notícia, mas preocupou-se com alguns aspectos importantes para ela. Ela pega o telefone, liga ao seu pastor, seu líder espiritual, e solicita que ele viesse até o seu lar. E ela começa de forma calma a dizer para ele: pastor, eu gostaria que todos os preparativos fossem feitos, bem planejados e com calma, para o meu enterro. E ela começa a dizer para o pastor tudo aquilo que ela queria. O vestido que ela gostaria que colocassem nela. Que tipo de flores deveriam ser compradas. Qual o hino que deveriam cantar naquele momento. Ela foi dando todas as orientações. E ela disse: eu gostaria que na minha mão esquerda estivesse a minha Bíblia favorita. É assim que eu quero ser enterrada. Ela foi dando todas as orientações ao pastor. O pastor orou com ela, um momento difícil. E ele sabia que seria praticamente a última oportunidade que teria de estar junto com ela. E quando ele começa a sair, ela o para. Diz: pastor, só tem mais um detalhe. Eu quero que na minha mão direita, no momento que eu estiver deitada no caixão, vocês coloquem uma colher de sobremesa na minha mão. Pastor estranhou aquilo, colher de sobremesa, por quê? Por quê, irmã? Por que uma colher de sobremesa? E ela explicou a razão. Uma das coisas que ela mais gostava na comunidade que ela vivia na igreja, eram os momentos que eles comiam juntos. É um hábito que muitas vezes nós temos, comer juntos. E ela dizia que o momento que ela mais aguardava é quando as pessoas chegavam e diziam: guarda a colher, porque tem coisa boa vindo aí. E ela dizia: as sobremesas maravilhosas que vinham, as tortas, os bolos, eu sempre guardava minha colher de sobremesa. E pastor, no momento do serviço fúnebre, as pessoas vão olhar para o caixão, vão ver a Bíblia, vão ver aquela colher e vão perguntar: o que significa isso? Eu quero que o senhor explique para eles e diga a eles o seguinte: o melhor ainda está por vir. Essa era a fé daquela mulher. E essa é a fé que nós precisamos ter. Queridos, esse mundo não é o fim, porque o melhor ainda está por vir. Problemas, dificuldades, dores, incertezas, não é o fim, porque o melhor ainda está por vir. Lembre-se da bendita esperança. Lembre-se sempre, o melhor ainda está por vir. E para concluir, eu gostaria de, mais uma vez, ler a vocês o primeiro texto que nós lemos hoje. E espero que você possa vê-lo com outros olhos nesse momento. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Queridos, é como se Deus estivesse nesse momento dando um cheque em branco a cada um de nós e dizendo o seguinte: eu posso fazer muito mais do que aquilo que você jamais pode sequer imaginar. O segredo para alcançar aquilo que Deus tem preparado a nós, queridos, é fé. E a fé sempre espera pelo melhor. E aqui vai. Afinal, o que você está esperando que Deus faça em sua vida no ano de 2009? Ou melhor, o que você está esperando que Deus faça em sua vida antes mesmo do mês de janeiro terminar? O que você quer que Deus faça em sua vida nos próximos 7 dias? Nunca se esqueça, querido. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Deus agirá de acordo com a sua fé. E fé é sempre esperar pelo melhor. E quando nós estudamos, queridos, cuidadosamente a vida de Jesus Cristo, a revelação de Deus a nós,
nós percebemos que Ele sempre fez muito mais do que aquilo que se esperava dele. Alguns desconhecidos trouxeram um amigo paralítico, esperando que ele lhe desse alívio. Mas Jesus, além de perdoar os seus pecados, também o curou. O leproso caminhou em sua direção, esperando que ele, de alguma forma, mudasse sua vida. Mas Jesus, além de tocá-lo, indo contra a cultura da época, também do seu mal o purificou. Os discípulos, vendo aquela multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, esperavam que ele os enviasse para casa. Mas Jesus, além de ensiná-los, também os alimentou. A mulher samaritana esperava que ele lhe desse água ordinária, que diariamente ela precisava, mas Jesus, além de oferecer uma água especial, extraordinária, que ela não conhecia, também a transformou. Pedro reconheceu. Em seguida o desafiou, esperando que ele o atendesse, mas Jesus, além de fazer com que ele andasse sobre as águas, no momento que ele afundou, também o reergueu. Os fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério, esperando que ele a condenasse, mas Jesus, além de expor o coração daqueles homens, também a perdoou. Os romanos, ao colocá-lo sobre a cruz, esperavam que ele lutasse e resistisse à dor e ao sofrimento, mas Jesus, além de dar sua vida espontaneamente por cada um de nós, no terceiro dia ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ver com esperança em nosso coração. E a história, queridos, não para aí. Hoje, mesmo ainda se você ainda não compreende completamente tudo aquilo que significa ter a presença de Jesus na sua existência, talvez você tenha começado a imaginar se Ele realmente pode mudar sua vida por completo. Mas Jesus, como sempre faz, muito além daquilo que se espera dele, além de conhecer exatamente tudo aquilo que você precisa, Ele espera que você o aceite como seu melhor amigo e eterno Salvador. E tudo depende de uma escolha. A escolha que você, esperando o melhor com fé, precisa fazer. Qual é a sua escolha? Hein? Qual é a sua escolha? Pai querido, Senhor, a nós como seres humanos, tão fácil é tentar controlar todas as coisas e ter o avião da nossa vida pilotado por nós mesmos. Mas, Senhor, pouco a pouco nós vamos aprendendo com a maturidade, com os anos, que existem situações que nós absolutamente não sabemos e somos incapazes de lidar com elas, não sabemos o que fazer. Oh Deus, nós não queremos dirigir nossa vida sozinhos. Nós queremos ter nossa vida, Senhor, dirigida por Ti. E para que isso aconteça, nós precisamos ter fé. Senhor, ensina-nos a confiar completamente em Ti. Senhor, ensina-nos, Pai, a começar nossos dias ao Teu lado. Ensina-nos, bom Deus, a ver algo de bom mesmo em situações desagradáveis. Ensina-nos, bom Deus, a caminhar ao Teu lado. Senhor, purifica da nossa boca e da nossa mente atitudes negativas, palavras que não deveriam ser usadas. Ajuda-nos, Senhor, que possamos com sabedoria colocar pessoas ao nosso lado que nos ajudem a crescer espiritualmente. E Pai eterno, aquece o nosso coração com a bendita esperança do retorno do Teu Filho amado Jesus Cristo a essa terra. Bom Deus, que em cada momento que nos depararmos com uma situação de dúvida, incerteza e desespero, que possamos nos lembrar que o melhor ainda está por vir. Pai eterno, despede-nos em Tua companhia, abençoa-nos, Senhor. Isso te lhe suplicamos em nome. E pelo amor daquele que é a nossa única esperança, aquele que sempre faz além daquilo que esperamos,
teu Filho amado, nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai.